fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Talvez você pense que essa é só uma frase de efeito, mas esse antigo provérbio oriental descreve exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje. E é exatamente sobre o que eu estarei comentando, sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, sobre a visão que nós temos hoje dos líderes mundiais e a possibilidade dessa situação chegar aí a algo que tem sido mencionado há muito tempo e nós poderíamos estar vivendo. E aí, se pudermos entrar nesse assunto, eu quero compartilhar com vocês a mensagem que está em 2 Samuel 1:27, que diz: como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. A Bíblia nos ensina que nada prevalece, que nada é infinito. A única coisa que é verdadeiramente infinita e prevalece é Deus e a sua palavra. Todas as demais coisas têm um tempo finito e todas as demais coisas passarão ou perecerão. Reflita sobre isso e use essa palavra para que você pense no momento que nós estamos vivendo e entenda quais são os desígnios de Deus para as nossas vidas. Ok? Se estiver assistindo o vídeo aí pelo Facebook, Instagram ou pelo Twitter, não deixe de assistir o vídeo na íntegra no YouTube. E se você quiser apoiar o canal, aqui está o nosso Pix. E logo após a chamada para o canal, eu volto com os comentários. Valeu? Clique no ícone do YouTube no seu celular. Vai lá em pesquisar, aperte a lupa, digite ensaio direto, clique novamente na lupa e aí vai aparecer o canal Ensaio Direto. Clique em cima e clique em cima de inscrever-se. Assim você será inscrito no canal. Toque no sininho, selecione a opção todas, assim você receberá todas as notificações de vídeos. Quando Hitler iniciou sua campanha expansionista e invadiu a Polônia em 1939, Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, entrou na guerra contra a Alemanha para defender a Polônia. Após terem perdido o território da Noruega e a invasão da França, as forças aliadas tiveram que retornar. E Chamberlain, pressionado, pede demissão. E nesse momento que um homem irá fazer total diferença. Winston Churchill assume como primeiro-ministro. Em um momento de crise, os aliados já tinham sofrido inúmeras baixas e derrotas importantes. Mas Churchill ele se mantém firme e enfrenta o nazifascismo crescente na Europa naquele momento, em meio a uma guerra sem precedentes. Foi um líder para os aliados no enfrentamento dos alemães e dos italianos. Tentou por inúmeras vezes com que os Estados Unidos entrassem na guerra, mas o Franklin Delano Roosevelt, naquele momento, resistia, até que o bombardeio de Pearl Harbor pelos japoneses de forma surpreendente o coloca diante do que seria a maior guerra de todos os tempos até ali. Roosevelt se manteve firme em sua luta em duas frentes, no Pacífico contra os japoneses e na Europa junto com os aliados, no combate aos avanços da Alemanha na França. Churchill e Roosevelt foram determinadamente importantes e tiveram posições firmes para combater o expansionismo do nazismo e do fascismo. E graças às suas determinações e coragem, eles libertaram o mundo de um dos regimes mais duros e ditatoriais que conhecemos. A relação conflituosa entre a Ucrânia e a Rússia é muito antiga e cheia de idas e vindas. São por mais de pelo menos 2.000 anos em que existe esse conflito na região. E a Ucrânia já muitas vezes pertenceu a um território russo, como também ao território polonês, e muitas vezes ela também já buscou a sua independência. Fato é que em 1921, após conflitos entre a Rússia e a Polônia, fizeram um pacto de paz conhecido como a Paz de Riga, celebrando um acordo de divisão de parte da Ucrânia. O lado ocidental passou a pertencer à Polônia e parte maior, o centro-leste, uniu-se à União Soviética, ou à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na década de 30, sob o comando de Stalin, a Ucrânia sofreu um dos momentos mais tristes da sua história, quando a sua produção agrícola foi sequestrada por Stalin, o que resultou em um genocídio de mais de 3 milhões de ucranianos. Algumas fontes chegam a 7 milhões de mortes por fome, conforme já foi mencionado no vídeo aqui no canal, se você depois quiser entrar nesse card. A Ucrânia só voltou a ser independente em agosto de 1991, com a queda da União Soviética. No final de 2013 e no início de 2014, o povo ucraniano permaneceu por 4 meses em uma praça no centro de Kiev, manifestando contra a decisão do presidente Viktor Yanukovych, que se elege com a promessa de levar a Ucrânia para a União Europeia
Porém, depois de eleito, Yanukovych trai, né, a sua promessa e se volta para a Rússia. O povo ucraniano revoltado foram para as ruas, 2 milhões de jovens estudantes que foram duramente reprimidos pelo governo de Yanukovych, e isso fez com que toda a população se revoltasse e se juntasse aos jovens, o que depois de 4 meses levou à queda de Yanukovych, que pediu exílio ao Putin. E naquele momento, a Ucrânia, através dessas manifestações, ela demonstra a sua intenção de se unir à Europa. Vladimir Zelensky foi eleito em 2018 com a promessa de acabar com os conflitos entre a Ucrânia e a Rússia, mas com as tentativas de entrar para a União Europeia e fazer parte da OTAN, impossibilitam os progressos de negociação com a Rússia. Durante 8 anos de negociação com o Conselho da União Europeia, o Conselho fez inúmeras exigências para a entrada da Ucrânia e, por outro lado, a adesão da Ucrânia para a União Europeia coloca em risco a segurança da Rússia no ponto de vista do Putin. Embora Vladimir Putin seja um político que preserva os valores e os princípios do povo russo, ele é um ditador e mantém as suas políticas de defesa do seu território. Geologicamente, não existem fronteiras naturais entre a Rússia e a Ucrânia. São mais de 2.000 quilômetros de fronteiras, sem divisões de rios, florestas ou cadeias de montanhas, o que torna um livre acesso, numa espécie de planície, permitindo com que tática militar contra a Rússia tenha fácil acesso ao território russo, utilizando a Ucrânia como uma forma de entrar, de tentar uma invasão contra a Rússia. Então, diante desse pensamento, o Putin ele tem essa preocupação. E esse tem sido o argumento do Vladimir Putin. E isso é justo e sustentável do ponto de vista da formação geológica entre os dois países. Uma vez que a Ucrânia se une aos países europeus e à OTAN, se torna um inimigo da Rússia, com um total potencial de agressão. Ainda que a OTAN não seja uma força de persuasão, mas sim de dissuasão, o Putin se sente ameaçado, e tem havido um programa de expansão bélica militar nessa região e tem intensificado esse projeto. Putin já vinha fazendo vários alertas que não aceitaria tal situação e que, se Zelensky continuasse a se aproximar da Europa, ele invadiria a Ucrânia, e foi justamente o que aconteceu. Em seu último discurso, Putin declara que a União Europeia e a OTAN são seus inimigos e que todas as tentativas de negociações para que não colocassem bases militares em regiões de fronteira com a Rússia foram desrespeitadas, e Putin os acusa de propagar mentiras e de enganações, com tentativas de suborno. Putin deu início à sua reativação de armamento nuclear. Ele demonstra estar disposto a entrar em guerra contra qualquer um que se opor aos seus programas de defesa dos interesses da Rússia. Obviamente que a Ucrânia tem soberania para ter relações com qualquer outra nação ou grupo de nações. Mas quando se trata de um histórico como o da sua relação com a Rússia, nada é tão simples, e principalmente quando há uma parte do povo da Ucrânia que se identifica com a Rússia e são a favor de serem indexados à Rússia. A superioridade bélica militar da Rússia em relação à Ucrânia é infinitamente maior. As políticas de desarmamento fragilizaram mais ainda o país. E Zelensky ele subestimou Putin. Ele foi inconsequente na sua condição de território com a Rússia. Ele poderia tentar uma aproximação, uma negociação, como aquele ditado que diz: se não pode vencê-los, junte-se a eles, já que existem acordos comerciais com a Rússia. A Rússia utiliza dutos que passam por dentro da Ucrânia para mandar gás para a Europa. Esses dutos atravessam todo o território ucraniano. A Rússia paga $2 milhões ao ano para poder fazer essa transferência de gás para a Europa, para que abasteça a Europa com gás. Então, diante de toda essa situação, a estratégia talvez mais sensata que o Zelensky poderia ter adotado era de se tornar aliado da Rússia, desde que a Rússia respeitasse a sua soberania. Então, eu acredito que dentro desse prospecto, talvez ele tivesse alcançado mais sucesso. No entanto, as decisões de Zelensky ela agrava mais ainda a situação, e para piorar a crise, ele assinou o pedido para a entrada da Ucrânia na União Europeia, o que significa um passo sem volta e levará aí a graves consequências. Devemos prestar atenção em um outro nome muito importante nesse cenário. Xi Jinping, o presidente da China, é grande aliado de Putin. Quando o Putin invadiu a Ucrânia, jatos chineses sobrevoaram o espaço aéreo de Taiwan, e isso soou pelo mundo oriental e pela Europa de forma preocupante.
E a declaração de Xi Jinping em apoio à Rússia, caso haja algum tipo de retaliação da OTAN, da União Europeia, contra a Rússia. Qual a grande preocupação que temos? Caso Putin resolva continuar com uma política expansionista e invadindo outras regiões, outras nações, outros territórios, e o Xi Jinping queira se juntar a Putin e nessa empreitada quem irá freá-los? Essa é a grande pergunta. Eu iniciei o vídeo comentando sobre Churchill e Roosevelt. Eles são uma referência para a atual geração. A ausência de figuras como tais nos dias de hoje possibilita que homens como Putin e Xi Jinping sintam-se encorajados para tomarem essas decisões e ações, né, de investirem militarmente contra outras nações como Ucrânia e Taiwan, que são infinitamente inferiores no seu poderio militar, no seu poderio bélico. Os atuais líderes perderam a sua fibra moral diante do mundo a partir do momento que eles tomaram medidas autoritárias e tolhando as liberdades individuais em nome de uma ditadura sanitária. Se você é um líder e oprime o seu povo, como você vai se impor diante de outro que está oprimindo outra nação? Percebe que não há autoridade moral. Foi isso que vimos com Macron, com Biden e com Johnson. Por outro lado, vejam as incongruências. A Rússia é presidente do Conselho de Segurança da ONU. A China lidera o Conselho dos Direitos Humanos. Essas incongruências antagônicas também são responsáveis para o que estamos vendo hoje. Biden se apresenta com sinais de fraqueza, a sua inabilidade em atuar em grandes conflitos já sendo questionado inclusive as suas faculdades mentais. Os Estados Unidos está mergulhado em uma crise financeira. E Biden detém hoje o índice de popularidade mais baixo em 2 anos. Boris Johnson não inspira nenhuma reação, não lidera o Reino Unido e tampouco os países europeus. E Emmanuel Macron tem tentado fazer acordos com Putin, porém ele não tem esse poder de persuasão e a França não tem força de dissuasão. E Putin apresenta uma característica de um ditador com um aparato militar e um aparato bélico nuclear, obstinado em demonstrar poder de fogo e impor o terror sobre seus inimigos. Embora ele seja uma incógnita, ele tem dado algumas pistas. Com a adesão do pedido de Zelensky para a aceitação na União Europeia, é provável que Zelensky tenha jogado justamente a carta que Putin queria para dar início ao seu plano de atacar com mais força, para provocar uma reação da OTAN e assim iniciar aí o conflito que pode se desencadear em uma terceira guerra mundial. A posição do Brasil tem seguido a tradição de ser neutro nesses conflitos, e o presidente Bolsonaro, ao contrário do que dizem os seus adversários e a mídia, se demonstra um verdadeiro estadista em busca da paz. Ele abriu a entrada para refugiados ucranianos e disponibilizou ajuda humanitária e a retirada dos brasileiros da região de conflitos. Alguns especialistas querem que o Brasil tome partido, mas qual deles estará disposto para assumir as sanções que a Rússia pode impor se deixar de fornecer os fertilizantes, se tivermos uma crise, né, uma baixa no fornecimento, na produção do nosso agronegócio, que pode provocar aí desabastecimento e mais inflação? Ou eles querem apenas fomentar as suas narrativas para culpabilizar o presidente, ou eles pretendem realmente que, através dessa pressão, o presidente tome uma atitude equivocada, mas que eu tenho certeza que o presidente não agirá dessa forma. A postura dele está totalmente correta. Não podemos exigir nada além disso. Temos interesses comerciais com os dois países e se caso nós viemos a sofrer uma retaliação, o Brasil não estaria preparado aí para o enfrentamento nessa magnitude. É preciso lembrar que durante os governos do Fernando Henrique Cardoso em diante, passando aí pelo próprio Lula e Dilma, o Brasil sofreu inúmeros desmontes nas Forças Armadas e corremos o risco, inclusive, né, de um conflito com a Venezuela, que é aliada da Rússia e está muito melhor armada que o Brasil, porque ela investiu justamente no seu setor de Forças Armadas. Então, todas essas situações, elas são muito complicadas e todas elas precisam ser muito bem avaliadas e estudadas. E o presidente ele não pode se basear pela mídia, pela imprensa ou pela fala desse ou daquele que não está no governo. E com certeza eles não têm as informações privilegiadas que o presidente tem através da ABIN, né, que é a nossa Agência Nacional de Inteligência, e através do ministro de Defesa, Braga Neto, que esses sim são aqueles que realmente podem orientar e aconselhar melhor qual é a melhor postura para o Brasil nesse momento. Ok? Então esse é o meu comentário, isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar o vídeo, comentar
e até o próximo vídeo. A partir das 19 horas eu estarei numa live com o Coronel Coimbra. Convido todos vocês para estarem assistindo, para que a gente possa estar aí compreendendo a importância da segurança pública, ok? Então, lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, pátria e família. Até o próximo vídeo. Valeu!